Relacionamentos, eles são a base de tudo. Mas vamos combinar, muitas vezes são também a nossa maior fonte de estresse. Amigos, família, colegas de trabalho, sabe, pessoas que mesmo sem querer acabam sugando a nossa energia, a nossa paz, com os problemas e os dramas delas. E aí fica a pergunta: como é que a gente faz para proteger a nossa tranquilidade do drama dos outros sem ter que virar um eremita ou uma pessoa fria e insensível? Pois é, parece um beco sem saída, mas uma filosofia bem antiga, o estoicismo, mostra que sim, é totalmente possível. Para entender isso, a gente vai explorar 4 ferramentas estoicas que são essenciais. Pensa nelas como um kit para construir relações mais saudáveis. A regra de ouro, a empatia com distância, a fortaleza interior e, claro, a arte de dizer não. Vamos começar pelo pilar de tudo, o princípio que, se for bem entendido, já liberta a gente de um peso enorme em qualquer relação. É a famosa dicotomia do controle. A ideia é de uma simplicidade que chega a ser genial. Olha só, a gente não tem controle nenhum sobre o que os outros fazem, pensam ou sentem. Tentar controlar o temperamento de alguém, as críticas e as escolhas, é pedir para se frustrar. O nosso poder de verdade está em focar na única coisa que a gente comanda, as nossas próprias reações e interpretações sobre o que acontece. E essa frase de Epicteto resume tudo. Uma crítica, uma grosseria, isso por si só não tem poder. O que realmente nos perturba é o significado que a gente dá para aquilo, a história que a gente cria na nossa cabeça. A dor não vem do fato, vem do nosso julgamento sobre o fato. Então, a grande sacada é essa: criar um espacinho entre o estímulo e a resposta. Aquela pausa, sabe? Respirar fundo antes de agir. É nesse pequeno momento que a nossa liberdade mora. É o que nos transforma de uma marionete das emoções alheias em mestre da própria serenidade. Mas calma lá, proteger a paz não tem nada a ver com ser uma pessoa indiferente. Os estoicos eram mestres no que a gente pode chamar de empatia racional. É uma forma de entender o outro, de verdade, mas sem se afogar no mar de emoções dele. Vamos ver como isso funciona na prática. Pensa nisso como um filtro de 3 etapas. Primeiro, a gente ouve, mas ouve de verdade, para entender o ponto de vista da outra pessoa. Segundo, a gente processa, lembrando que o comportamento dela, na maioria das vezes, é um reflexo das dores e das crenças dela, não tem a ver conosco. E por fim, a gente responde, mas responde com razão, com calma, sem se deixar levar pelo turbilhão emocional que veio do outro lado. E um ponto super importante aqui. Entender de onde vem o comportamento de alguém não é a mesma coisa que desculpar ou aceitar atitudes ruins. De jeito nenhum. A questão é escolher uma resposta mais inteligente, uma que preserve a nossa paz, em vez de só reagir no calor do momento com raiva ou mágoa. E para ter essa capacidade de responder com sabedoria, a gente precisa de força, de uma base sólida. E isso nos leva direto para a terceira ferramenta, o conceito estoico de autarquia. Autarquia, e não confunda, não é sobre se isolar do mundo, é sobre a autossuficiência da alma. Significa que a nossa felicidade e o nosso valor vêm de dentro, das nossas virtudes, e não de coisas externas, como a aprovação dos outros ou o jeito que as pessoas nos tratam. E quando a nossa felicidade não está mais na mão de outra pessoa, a mágica acontece. A gente passa a amar sem aquela necessidade de posse. A gente se doa sem ficar esperando algo em troca. A gente se conecta por escolha e não por carência. O resultado? Relações muito mais leves, livres e de verdade. Ok, mas como a gente protege essa autossuficiência, essa fortaleza interior? Bom, aqui entra a nossa quarta e última ferramenta, que é fundamental: a arte de estabelecer limites com sabedoria. E a primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça é: colocar limites não é egoísmo, muito pelo contrário. É um ato de responsabilidade com a gente. Pensa bem, como é que a gente vai ser bom para os outros se a nossa própria paz já foi para o espaço, esgotada pelo caos alheio? Não tem como. E o passo a passo para isso é bem direto. Primeiro, a gente precisa identificar quais são as interações que sempre nos fazem mal. Depois, a gente comunica esses limites, com calma, com respeito, mas com firmeza. E por fim, a gente age de acordo com o que foi definido. Isso pode significar limitar o tempo com aquela pessoa ou, em casos mais extremos, até se afastar para proteger a nossa integridade. Os estoicos tinham uma metáfora incrível para isso. A nossa mente é como uma cidadela, uma fortaleza. E cada um de nós é o guardião dos portões dessa fortaleza. Deixar o portão aberto para o drama e para a toxicidade dos outros entrarem e bagunçarem tudo não é ser bonzinho, não. É falta de sabedoria.
É uma falha na nossa principal função. Então, para a gente fechar, o que temos aqui é um verdadeiro kit de ferramentas. A dicotomia do controle, que nos liberta do que a gente não pode mudar, a empatia racional, para entender sem absorver o caos, a autarquia, que nos dá uma base firme de felicidade interna, e os limites sábios, que são os muros que protegem a nossa paz. E agora, olhando para as próprias relações, fica uma pergunta para reflexão, uma pergunta bem direta. Qual limite precisa ser estabelecido, talvez hoje mesmo, para proteger a própria paz? Pensar sobre isso, com honestidade, já é o primeiro e mais importante passo. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixe-a nos comentários. Até a próxima cápsula.